Bom dia, pessoal. Agora está gravando. Vou começar a aula, uma aula muito importante. O assunto de hoje é sobre confidencialidade. Bom, confidencialidade é um dos serviços da criptologia e acho que é o serviço onde nós vamos ficar mais tempo, vamos demorar mais aulas para tratar desse assunto, que ele é bastante amplo. Hoje vai ser só uma introdução. Então vamos lá, vou começar. Eu vou começar lá de baixo, tá? Definindo o que são dados. Para quem já fez computação ou está fazendo, essa aula será de revisão, porque a gente trabalha muito essas definições lá na computação. Mas para quem nunca viu, então é uma coisa muito nova e é bem básico e é bem importante. O que serão dados? Eu vou começar tirando um termo lá da filosofia. Lá na filosofia, eles trabalham muito acerca da diferença entre esses termos, né? Ente, ser, objeto, fenômeno. Eu vou tirar um desses termos, que vai ser o ente. O ente, eu vou usar essa palavra com um termo genérico, em vez de objeto, em vez de coisa, né? Um ente. Então, os entes, eles podem ser coisas concretas. Eu não vou dar um exemplo, que é muito fácil, assim, qualquer objeto é coisa concreta. Mas também os entes podem ser coisas abstratas, como sentimentos, virtudes, números, medições. E também podem ser coisas coletivas, por exemplo, um Estado, uma sociedade, uma família, uma empresa. Os entes possuem atributos, e os atributos podem ser qualitativos ou quantitativos. Exemplo de atributos qualitativos de entes concretos. Você pode falar, por exemplo, um carro azul, né? Aí eu estou me referindo a um atributo chamado cor. Eu posso falar da massa do carro, né? Mas massa é um atributo quantitativo. E, por enquanto, eu estou falando de qualitativos. Da mesma forma, eu posso falar da altura de um prédio, que é um atributo quantitativo, mas eu posso. Agora, aqui, o que me interessa são os atributos qualitativos. Pode ser a segurança, eu posso afirmar que um prédio é seguro. A televisão, posso falar do preço da televisão, que é um atributo quantitativo, mas eu também posso falar da tecnologia da televisão, que aí já é um atributo qualitativo. Da mesma forma, o sofá macio, né, estou me referindo à maciez dele. De entes abstratos, posso falar, por exemplo, de um amor profundo. Então, eu estou falando de um atributo que seria a intensidade. A vontade, que é uma virtude. Eu posso falar de vontade frágil. Eu estou me referindo a sei lá, desenvolvimento da virtude. A medição pode ser complicada. Eu estou me referindo à dificuldade. O número pode ser interessante. Aí eu estou falando de um atributo, que é o interesse. Mas, assim, estou falando de um ponto de vista leigo, né? Os filósofos já teriam, talvez, outras concepções mais aprofundadas sobre esses atributos. E os entes coletivos também, né? Posso falar de um Estado autoritário, que aí eu estou falando de um atributo, seria o grau de liberdade individual, uma sociedade civilizada, aí estou me referindo ao grau de civilização, uma família feliz, por exemplo, estou falando do atributo da harmonia, uma empresa produtiva, estou falando de um atributo produtividade. Mas esses atributos não nos interessam porque eles não são quantitativos. O que interessa para nós, na nossa área de computação, de criptologia, são os atributos quantitativos, que aí sim nós podemos atribuir valores numéricos ou alfanuméricos. O que nos interessa? A massa de um carro, o preço de uma televisão, a área de um terreno, o nome de uma pessoa, que aí já é um atributo alfanumérico. Uma string de caracteres é uma coisa quantitativa. A força de uma mordida, olha só, a massa, preço, área e força, perceba que são atributos que podem ser quantificados, mas eu vou precisar de um valor e de uma unidade de medida, ok? Isso não acontece no nome, isso também, por exemplo, não acontece no tamanho de uma família, que aí já é só um valor, sem unidade. A nota média de uma turma é outro atributo quantitativo, mas que basta um número. Tempo médio de leitura dos indivíduos de uma sociedade. Aí já é um atributo
de um ente coletivo, mas que precisa de um valor e de uma unidade de medida, unidade de tempo. Então, tudo isso pode ser quantificado e essa quantificação de um atributo é um dado. É difícil sempre definir termos muito básicos, tanto na matemática, como na física, na química, em qualquer ciência. A gente usa, mas não pensamos na dificuldade que é definir esses conceitos básicos. Então, eu sei que é uma tentativa minha, tá? Pode ser que um filósofo ou um especialista da área de computação, que trabalha lá, por exemplo, em base de dados, ele vai definir de uma outra forma. E os dados podem ser estruturados ou não estruturados. Dados estruturados são aqueles que têm uma estrutura já bem definida. Por exemplo, quando você vai falar um nome de alguma coisa, você está usando palavras. Então, é uma estrutura já definida. Uma estrutura pode ser só um número, como, por exemplo, tamanho de uma família. Basta só um número. Agora, existem dados que exigem tanto um número como uma unidade de medida, por exemplo, a massa, né, de um objeto, 10 quilogramas, e outros mais complexos, que exigem um número, as unidades de medida e mais outros símbolos. Nesse caso aqui, nós temos aqui uma posição de GPS. Essa posição aqui, por exemplo, é de uma... Peguei as coordenadas GPS da cidade de Petrópolis, só como exemplo. Agora, existem dados que não têm estrutura. Por exemplo, uma carta ou uma mensagem, que pode ser mensagem de e-mail ou mensagem instantânea, né, de Telegram, WhatsApp e outros, tem vários outros concorrentes. Pode ser uma mensagem de telégrafo, uma imagem também pode ser um dado não estruturado, uma partitura. Existem vários tipos de dados não estruturados. Se você não conseguir extrair algum sentido dos dados, eles serão somente isso, dados. Então, por que estou falando isso? Vamos subir de nível e vamos entrar em outro conceito, que é o de informação. A informação ela é composta por dados organizados de forma a fazer sentido. Então, um conjunto de dados não forma uma informação, assim como um conjunto de tijolos não forma uma casa. Então, por exemplo, aqui nós temos placas de trânsito escritas em chinês, em coreano e em grego. Então, bom, se você não entende nada disso, então são dados, somente dados, não fazem sentido nenhum, então não é informação. Um texto, então, é um dado, é um exemplo de dado, mas pode se tornar uma informação se você souber lê-lo e compreendê-lo. Então, não basta apenas ler, saber ler, você tem que saber compreender. Exemplos equivalentes, um relatório, um boletim escolar, um contra-cheque, também são exemplos de dados que podem se tornar informações. Então, a informação ela é a matéria-prima do conhecimento. Vamos subir de nível agora, de abstração. Vamos para conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é o resultado da união de informações com as experiências, as habilidades e as reflexões humanas. É o mais abstrato dos três conceitos. Então, eu dar um exemplo. 39 graus é apenas um dado, solto. Agora, a minha temperatura atual é 39 graus, opa, então isso já não é mais um dado. Isso já é uma informação, e é uma informação pessoal, de um indivíduo. Temperaturas acima de 40 graus podem matar. Opa, isso já é uma informação geral. Ela é um nível a mais de abstração aí. Agora, se eu vi que a minha temperatura é 39 graus, eu sei que a temperatura acima de 40 graus pode matar, então eu vou tomar uma decisão de tomar um remédio, um antitérmico, e tomar um banho morno. Opa, isso aí já é um conhecimento. Veja só a diferença de abstrações aí, envolvidas todas essas informações. Por que eu falei tudo isso? Porque é fundamental você saber a diferença entre confidencialidade e privacidade. Vamos trabalhar essa diferença, confidencialidade versus privacidade. Apesar de serem utilizados como sinônimos, esses termos, eles são coisas muito diferentes. Na verdade, eles são até de naturezas diferentes. A confidencialidade é um atributo dos dados. Agora, a privacidade é um direito das pessoas. Percebeu como é de natureza totalmente diferente? Enquanto um você está entrando na área técnica, o outro você já está entrando na área do direito. É um erro dizer, por exemplo, confidencialidade de uma pessoa. Também é um erro dizer a privacidade de um dado. A privacidade ela pode ser invadida, enquanto a confidencialidade ela pode ser violada.
A privacidade, então, é um direito, tá? Mas ele é um direito composto por outros direitos, direitos à intimidade, e direito à imagem, direito à honra e direito à confidencialidade dos dados pessoais. Por isso que há essa confusão nos conceitos. Existe também uma teoria das esferas de privacidade, onde você tem a esfera íntima de privacidade, que é composto pelos seus pensamentos, né, suas opiniões, seus gostos, isso faz parte da esfera íntima. E aí, acima disso, existe a esfera privada, que são informações a respeito de você, mas que você divulga no seu grupo, na sua família, ou no seu trabalho, tá? Ou para os seus amigos. E tem esfera pública, que aí não tem restrição nenhuma. Como exemplo, né, eu fiquei pensando, para dar um exemplo para vocês, eu pensei, quem já assistiu filmes de guerra, sabe que os oficiais, eles não permitem que os soldados façam saudações no campo de batalha, porque você identifica quem é o oficial no campo de batalha, então você está criando um alvo. Então você está passando informação sobre a privacidade dos oficiais. Isso não tem nada a ver com confidencialidade de dados, mas tem a ver com a segurança da informação, mas dentro do âmbito da privacidade, não dentro do âmbito da confidencialidade. Então, agora sim, agora que você sabe que são dados, sabe que eles possuem esse atributo de confidencialidade, então vamos entrar agora, de fato, como se faz a confidencialidade. Historicamente, a confidencialidade dos dados durante uma comunicação foi o primeiro serviço provido pela criptologia, milhares de anos. A confidencialidade é alcançada por duas técnicas distintas, a criptografia e a esteganografia. Palavra nova aí para vocês, esteganografia. Do grego, criptos quer dizer escondido, steganos quer dizer coberto. Palavras, sentidos parecidos, mas não são iguais. Vamos lá, vamos relembrando aqui o nosso paradigma do fluxo normal de comunicação. Eu até coloquei uma frase a mais aqui, inclusive no tempo. Esqueci de falar para vocês que existe esse detalhe. Uma única pessoa pode assumir o papel de emissor e receptor. Quando que isso ocorre? No tempo, quando você quer guardar uma informação para você mesmo ler no futuro. Vamos lá, então o que a criptografia faz? A criptografia, ela protege o canal de comunicação, a mensagem quando ela está sendo transportada pelo canal de comunicação. Essa é a função da criptografia, não mais do que isso. Agora, a esteganografia, ela protege a própria comunicação. Ela tenta esconder a comunicação. Bom, o que isso tem de diferente? Imagina dois presidentes conversando. Eles podem mandar uma correspondência, um e-mail, de um para o outro, criptografado. Ok? Por quê? Porque essa comunicação ela pode existir. Não há problema nenhum um presidente conversar com outro presidente. O que você não pode saber é o que eles conversaram. Ok? Então isso aí entra a criptografia. Agora, um presidente conversar com um traficante, chefão do tráfico de drogas, essa comunicação ela não pode existir. Então, se o presidente quiser conversar com o chefão, ele vai ter que esconder a própria comunicação. Aí já é uma outra forma de manter a confidencialidade. Então, não confundir. Criptologia é a ciência e criptografia é a técnica. A gente já vem conversando já nas últimas aulas. Então, cada uma dessas técnicas, criptografia e esteganografia, possui a sua contraparte. Por que o nome contraparte? Porque elas buscam desfazer, né, ou anular o trabalho das suas adversárias. Então, cada uma delas possui a sua versão adversária. Quais são essas versões adversárias, essas contrapartes? Para a criptografia, existe a criptoanálise, ou criptoanálise. Eu procurei se existem essas palavras, né? Existe o VOP, para quem não conhece, o VOP é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Está lá no site da Academia Brasileira de Letras. Ele não é um dicionário. Ele é só uma forma de dizer se a palavra existe ou não na língua portuguesa. Então, eu fui lá no VOP, pesquisei e existem duas palavras. Já em inglês, não. Em inglês só existe a criptoanálise, sem o O. Agora, a esteganografia, eu acho que nem sequer existe. Então, assim, é um termo novo. Ainda não está estabelecido na língua portuguesa. Então, eu botei só a esteganálise mesmo. E é isso, pessoal. Então, nas próximas aulas, nós vamos mergulhar fundo, então, na esteganografia, na criptografia. Tá? Vamos demorar nesse serviço da criptologia, que é a confidencialidade. Alguma dúvida, alguma observação?
Eu só fiquei curioso pra saber o que que é o esteganografia. Também. Próxima aula. Próxima aula vamos saber o que é esteganografia, como é que ela é feita. Ok. Ok, professor, Ela, muito ela, obrigado. ela faz parte da criptologia também, pessoal, ou não? Ela é uma técnica também? Como falei, é uma técnica que provê a confidencialidade. Ah, então faz parte também. Faz parte. Por isso que tem que separar. Por isso que os cursos, quando aparece só criptografia, aí quando você vai assistir às aulas, ele vai falar da integridade, da esteganografia, mas assim, isso não é criptografia, né? Isso faz parte da criptologia. Só relembrando, né? Uma coisa que eu falei para vocês, o único lugar aqui no Brasil que eu vi o nome criptologia foi lá no IME, Instituto Militar de Engenharia, aqui lá na Praia Vermelha, fiz o curso lá, com um professor de lá que trabalhou com isso na prática, então ele sabe isso aí, né? Estou trazendo para vocês, sempre trabalhando com os conceitos certos, colocados da forma certa. Então é isso, pessoal. Mas é bem fácil de lembrar a diferença, é só você lembrar do final de logia. Já que logia é estudo, então Exatamente. é bem Mas fácil assim, diferenciar um do outro. é difícil você desfazer erros do passado. Leva muito tempo. Um exemplo disso, não tem nada a ver com criptologia, tem a ver com matemática. Até hoje, o Brasil é o único país do mundo que usa a expressão, a fórmula de Bhaskara, para resolver a equação do segundo grau. Isso aí é completamente errado. E olha só, há quanto tempo você escuta isso? Tem professores profissionais falando isso aí, mas não tem nada a ver. Bhaskara não foi o primeiro, porque assim, Bhaskara viveu lá no século VIII, lá na Índia. Os egípcios já sabiam resolver a equação do segundo grau. Os gregos já sabiam. A originalidade não veio do Bhaskara. Aí agora podem dizer assim, Bhaskara foi o primeiro a colocar na forma algébrica, mas não, a álgebra nem existia nessa época. Então a álgebra veio surgir lá com o matemático italiano Vieti, lá em 1400 e tanto. Então assim, alguém espalhou esse erro no ensino de matemática, e até hoje o Brasil é o único. Porque se você procurar em livros estrangeiros, não encontra isso, essa fórmula de Bhaskara. O nome é outro, fórmula da equação quadrática. Então demora-se muito para desfazer um erro. Ficar algo como uma memória muscular, aí você tem que quebrar essa memória. Isso, exatamente. Então é isso, pessoal. A aula encerrada, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, bons estudos, bom descanso também, e até a próxima aula, vamos tratar de esteganografia. Valeu, professor. Bom dia, professor. Bom almoço. Até Até mais, mais. professor. Sigo curioso, professor. Valeu, Valeu. professor. Beleza, professor. Bom dia. Tchau, tchau. Boa tarde, professor. Tchau, tchau.